eu nasci figurinista, eu acho, né? Porque eu nasci, meu avô era alfaiate, meu outro avô tinha uma loja que vendia Faf, Vigorelli, que era por parte do meu pai, minha avó fazia bordados, minha tia era modista, então eu vivi esse ambiente. Bom, vamos ver se você lembra. Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, X-Tudo, Cruz, que passava no SBT, do Disney. Que mais que eu falei aqui? Putz, era tanta coisa que eu já até esqueci. Mas com certeza um desses programas fez parte da sua infância. Mas ó, eu tô falando só uma fração da carreira dessa personalidade que eu vou conversar aqui hoje. Carlos Gardin. E aí, Gardin, tudo bom? Obrigado pela personalidade. Mas é verdade, poxa, ó, tanta coisa legal que você fez recentemente, até a exposição aí do Chapolin e do Chaves, que você fez as réplicas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte, Gardin. Se você tivesse que escolher um dos figurinos que você criou pro Rá-Tim-Bum ou pro Castelo, para ter que andar todo dia vestido com esse figurino, qual figurino você escolheria? Etevaldo. Mas ó, esse figurino é fantástico do Etevaldo. Hein? Eu adoro Etevaldo, eu acho demais. Sabe como é que você pensou nesse figurino? Então, eu viajei pro meu rancho com o meu enteado. Um dia eu falei para ele assim, até a foto disso, outro dia eu postei na rede social aí, e ele era menininho, ele tá com 30 e poucos anos hoje, né? Ele era um menininho de 6, 7 anos, aí eu falei assim, olha, Deco, desenha aí um extraterrestre. Ele fez 2 desenhos, um tinha os dedos compridos assim, o outro tinha uma cabeçona, o outro tinha umas costelinhas assim, o outro tinha um pé que saiu uma coisa de anéis de Saturno na ponta do sapato, outro tinha... Enfim, fui pegando umas coisas dele assim, e no fim deu naquilo, né? E por uma questão de... Tudo foi meio complementar ali no Castelo, porque eu já fiz uma cartela de cores, que o Cal me chamou eu já estava meio escolado já na TV e sabendo como já funcionava aquele esquema da TV Cultura, né? Porque é um processo meio complexo ali dentro. Você lidar com verba, lidar com toda a parte burocrática, você saber, enfim, agilizar a demanda de figurino dentro da verba que você tinha semanal. Porque lá é uma coisa bem, bem burocrática, assim. Então... Não é como uma produtora de publicidade que chega lá e fala assim, gente, isso daí vai custar tanto. Lá não importa. A verba era tanto, então eu tive que dividir entre os personagens valores, falar assim, então eu tenho $16 mil, tá ok. Então a Morgana vai custar 4. Depois eu penso no resto, né? Então, um custou $500, outro custou 400, outro custou 300, enfim. Ou seja, uns mais extravagantes, outros mais simples. Exatamente, mas pelo próprio Bongo era uma coisa bem, né, um figurino corporativo, assim. Tinha o cabelo, tinha a peruca, então tinha esses custos que de repente sairiam mais caros, que toda essa parte de caracterização é bem mais cara, né? Peruca, prótese, bochecha, dente postiço, enfim. Então tinha que separar uma verba para isso, tinha que separar uma verba para... Então cada um foi fazendo um valor. Mas quando o Cal me chamou para o Castelo, eu já tinha saído da TV Cultura, porque eu era CLT, eu entrei para o Rá-Tim-Bum e continuei. Fiz X-Tudo, Gloob Gloob, Mundo da Lua, Projeto IP, Enigma, todos os figurinos de caracterização da cultura eu fazia. Então, nesse meio tempo, chegou o Castelo, eu tinha saído, aí eu voltei para o Castelo e falei assim, bom, então vamos pensar como é que a gente vai armazenar isso, porque tudo que tem
hoje na exposição do Castelo, que está rodando por aí, são os figurinos originais. Porque... E é uma pena que não tem isso do Rá-Tim-Bum, né? Do Rá-Tim-Bum não tem, porque também eu não tinha feito essa previsão de continuar como uma série. Então, eu também era inexperiente na época, assim, de saber, né? Porque eu cheguei na cultura, vi aquele Garibaldo despencado, eu chorei. Mas a própria emissora podia ter uma cultura para preservar melhor, né? Na época, né? Mas pegou fogo. Ah, pegou fogo. Eu não sabia, eu sabia das enchentes que teve várias. Não, pegou fogo, porque assim, quando eu cheguei pro... É que teve um incêndio na época do Catavento, foi logo nessa época. Foi logo nessa época, e aí o que tinha de acervo na TV Cultura era um monte de figurino, daquelas telenovelas, tudo chamuscado. Que o Bambalalão usava muito, inclusive, né? Bambalalão só tinha isso para usar. E eu era proibido de usar os figurinos que tinham lá na figurinoteca da TV Cultura, porque eu era tratado como rico lá dentro. Porque a gente tinha essa verba do Fiesp, SESI, Sesc, Senai, mas tudo foi direcionado para os estúdios, a iluminação. Então, a verba era muito pouca para fazer o Rá-Tim-Bum. E o Rá-Tim-Bum era ficou fantástico, né? Então, mas é que a gente usou muita criatividade dentro de tudo aquilo, eu sou suspeito né? para falar do Rá-Tim-Bum porque é meu favorito. Então, eu gosto muito do Castelo, mas se eu tivesse que escolher Rá-Tim-Bum ou Castelo, eu ia ficar com Rá-Tim-Bum. Então, Rá-Tim-Bum foi minha... sabe quando você se apaixona por um negócio, assim, né? De repente eu cheguei lá apaixonado. Eu falava assim, bicho, o que é isso? Televisão. Para mim era um mundo novo. Eu vim da dança, não sabia o que era trabalhar na televisão. Eu sabia que era dançar, fazer figurino para teatro, enfim, né? Tanto que eu, com essas conquistas no teatro, porque eu sempre fui... trabalhar de coreógrafo, me oferecia, deixa eu fazer o cenário, deixa eu fazer o figurino. Eu fui me metendo a fazer tudo. Se bobeasse, eu me metia a fazer música, qualquer coisa. Agora, dos figurinos do Rá-Tim-Bum, eu tenho 2 favoritos. O Euclides, que é demais aquele figurino, e o da Cacilda, que era a Eliana Fonseca. São 2 figurinos assim que eu sou apaixonado. Agora, existe uma ligação entre o Euclides e o Nino? Não. Nenhuma. Porque eles têm um perfil de cor, que eles são bem coloridos, os 2 perfis, e tinha gente, quando era criança, que confundia e achava que, inclusive, era o mesmo ator que fazia. Tem nenhuma ligação. O Euclides, na verdade, era assim... O Fernando falou assim, ele é todo certinho, ele é todo matemático, ele tem tudo arrumadinho, a pastinha dele, tarará. Aí cheguei lá, fiz um desenho, tudo em marronzinho, tudo, uma pessoa certinha, cabelinho penteadinho, eu falei assim, bicho. Só que, acho que antes do Euclides um pouco, a gente entrou na casinha, que era a Grace, enfim, a família ali. A Pamela Domingos, João Vitor Dalves. O Fernando me deu um briefing que ele falou assim, olha, a família é uma família simples, sabe? Uma família comum. Ele é mecânico, a mãe é dona de casa, tem os filhos que vão para a escola, e toda a ligação deles é com esse mundo aí do Rá-Tim-Bum, que é um programa de televisão, onde a gente tem os bastidores e as crianças assistem em casa também. Bom, primeira cena que a gente gravou, cheguei lá na casinha, fui lá na Lapa, lá do lado da TV Cultura, naquelas ruas de comércio popular, comprei umas roupas lá para vestir a Grace, o marido, os filhos, e para fazer o teste. No teste, eu olhei aquele cenário e falei assim, gente, mas tem vaso de ponta cabeça na estante? Essa mulher vai estar vestida com essa roupinha esquisita? Não, vamos enlouquecer, né? Porque já que é para ser doido, não é só o cenário, o figurino tem que acompanhar. Chamei minha chefe lá, falei assim, olha, não dá. Olha como é que é esse cenário. O Fernando brifou X e é Y. Nesse meio tempo, entrou Euclides em cena.
O Euclides deve falar assim, também, já que o negócio aqui, o barato é louco. Vamos meter cor nesse Euclides. E o Fernando nem tinha visto. Eu peguei e falei assim, manda fazer uma peruca ruiva para ele. Vamos fazer esse xadrez vermelho, amarelo, laranja, tudo que puder. E tinha um problema muito sério nesses programas todos da TV Cultura, que era esse maldito chroma key. Uhum. Porque ele não recortava. Então, se eu colocasse... o recorte, ele é feito ou com verde ou com azul. Uhum. Mas se eu misturo amarelo e azul, dá verde. Então, eu não podia unir determinadas cores... Você não confundia. Porque senão confundia o chroma key, ficava transparente e virava cenário. Putz. Então, nessas escolhas, eu tinha que fazer teste de tudo, por causa do microfone sem fio, microfone de lapela. Às vezes, tivesse que usar, tipo, tafetada, aí tem aquele farfalhado tecido, assim, que não podia ter. Uhum. Então, eu ficava com o Arcângelo todo dia. Eu falava assim, Arcângelo, vamos fazer teste desse pano, maldito. Pá! Colocava o tecido. É que um efeito, se às vezes as listras for muito perto uma das outras, dá um efeito na câmera que a gente chama de moiré. Uhum. Eu acho que é assim que pronuncia. Moiré. Aí dá um efeito que você fala, o que tá acontecendo aqui na câmera? Eu acho que é isso que vocês tinham que ficar testando, né? Bolinha, listrinha, qualquer coisa assim, gráfica, é bem complicado você lidar na TV, né? Então, tipo, esses pia de pule, aquelas estampas também de lã. Então, é tudo bem complexo. Mas atualmente as câmeras são digitais, né? Já não tem mais esse tipo de problema. A gente passou um problema... Ah, sim, Por isso que vocês tiveram muito mais trabalho na época. Se fosse fazer hoje, a quantidade de recursos que vocês têm hoje, vocês iam fazer com o pé nas costas. Exatamente. Vocês iam fazer assim. Ô, Gardinho, agora, eu tenho curiosidade, é o seguinte, porque você comentou do figurino do Etevaldo, que que seu sobrinho, né, fez uns desenhos, né? Enteado. Seu enteado fez uns desenhos lá pra você e você se inspirou com alguns elementos ali que ele criou. Mas como é que... eu imagino que não são todos os figurinos que você pedia pro seu enteado desenhar. Tinha coisa que era própria da sua criação própria, né? 100%, vamos dizer assim. Quais que eram suas inspirações? Como é que você se inspirava para criar figurinos tão únicos assim? Eu sou assim em tudo, né? De repente eu sou um pesquisador, assim. Eu vou muito atrás da minha onda. De repente eu acho que... Vou falar de um cientista, eu vou pesquisar os cientistas na história, vou pesquisar os cientistas futuro, vou pesquisar um filme de ficção científica, vou num laboratório para ver como é que funcionam as coisas, o que eles precisam de usar, de equipamento, EPIs, enfim, né? Então, eu vou pesquisando de todos os lados, assim, tipo... O Bongo, por exemplo, eu lá tirava foto de porteiro de hotel, tirava foto de garçom, tirava foto de entregador de pizza. Que legal. Eu tenho várias fotos de coisas assim que fui fazendo pesquisas e até chegar no personagem, né? Mas tem coisas que nem me pedem, eu de repente vou lá e me arrisco, entendeu? Então, muitas vezes... eu faço um trabalho de perda de tempo, porque são coisas que não me pediram, eu vou atrás, porque eu tenho que tirar aquilo da minha cabeça, e daí que eu vou e canalizo pro caminho certo. Mas eu tenho a cabeça doida de artista, né? Que não tem... sabe, eu não tenho essa retidão, assim, de... Por exemplo, às vezes eu tenho umas coisas assim... sei lá, às vezes eu sonho com alguma coisa, tenho uma ideia e eu anoto, né? Às vezes para não esquecer e tal. Já teve algum figurino que você criou, que você sonhou com alguma coisa? Não, eu só tenho pesadelo, eu não sonho. Eu sonho acordado. Toda vez que eu sonhei, é alguma coisa que me acordo assustado, assim, é pesadelo, não tenho sonho assim, não. Mas, normalmente, eu penso muito, assim, né, nessas... Cada tema, para mim, é uma busca da minha cabeça primeiro. Daí, até eu chegar ao que você me pediu, primeiro eu tenho que desvendar os mistérios que estão dentro de mim. Assim, vou lá,
me elucido da situação, tento descobrir. Porque é muita informação, né? Tem coisa que o figurinista precisa saber que uma pessoa que trabalha com moda não precisa. Né? Então, a gente tem que ter um monte de informações e tentar descobrir onde está aquele personagem, onde ele vive, o que ele come, o que ele pensa, que contexto que ele está socialmente. Então, é muito diferente você pensar o que um figurinista é e o que uma pessoa que trabalha com moda faz, né? Então, o figurinista ele tem que ser muito completo num monte de aspectos que a moda está para servir a sociedade de alguma forma, né? Representando aqui e agora. Agora a gente vê presente, passado, futuro. O figurinista ele tem que entender um monte de outros aspectos né, tipo, citando um exemplo, assim, uma coisa que eu participei, que foi o Blindness, né, o filme do Meirelles, que primeiro a gente começou a pesquisar coisas assim, poxa, como é que a pessoa cega vai viver depois de uma semana, depois de um mês, depois de 2 meses, como é que está a roupa dela, onde que ela se sujou, se ela babou, se ela enfiou a mão no bolso, se ela encebou a roupa num lugar X. Então, veio uma equipe para trabalhar comigo do Canadá, que são pessoas especialíssimas, assim, né? Então, é um outro universo, você vê como o cinema é visto fora do Brasil e como o cinema é visto no Brasil. Então, nós somos heróis de fazer o que a gente faz sem os recursos que eles têm, entendeu? Então, tipo, hoje, Fernanda Torres está ganhando o Oscar de melhor atriz, ou o Globo de Ouro, enfim, né? Ô, Gardim, agora é só mostrar aqui pro pessoal, porque o Gardim trouxe um presente para mim, gente. Olha só isso aqui, que legal, essa caneca com os figurinos que ele criou. Tem aqui a Etc., ou Etelvina, que teve 2 momentos que ela apareceu, um como mãe do Etevaldo e depois uma como irmão ou namorado, não lembro. A Penélope, a Caipora, o Abobrinha, o Bongô e o Etevaldo aqui. E ele deu uma outra, essa é minha, e ele deu uma outra pro Flávio, olha aí, Flávio, tá Tibio aí, Flávio. e Perônio. Mas, ô Flávio, a gente vai negociar para ver se eu vou te entregar mesmo, mas por enquanto ela tá sequestrada aqui. E esses figurinos, ou algum deles, vocês podem conferir no livro que escrevi junto com o Flávio de Souza, Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, que nós fizemos o lançamento agora em dezembro, e claro, o Gardim está dentro deste livro. E agora vem minha pergunta, Gardim. Que é o seguinte, esse aqui são os desenhos dos figurinos. Como é que é o processo para você criar um figurino? Então, você desenha, aí você escolhe tecido, costura, ou... Pô, antes não, primeiro tem que vir o briefing lá, igual você falou, o Fernando Meirelles te briefou, aí, pô, mas briefou errado, olha o cenário, não tem nada a ver com aquilo que eu tava fazendo, né, e tal. Como é que é o processo? Até chegar o figurino pronto e aí estamos lá gravando. Então, cada trabalho é um trabalho. Sabe, tem trabalhos que eu começo do tecido, ou saio na rua, falo assim, eu vou pra rua hoje. Então, eu não tenho muito esse método de trabalho. Tipo, assim. passo 1, 2, 3, não tem isso? Não tenho, de forma alguma. Tem coisas que, de repente, eu saio, falo assim, saio na rua. Um dia eu olho um tecido e acho bonito. Aí eu pego, fico pensando naquele tecido e falo assim, pô, de repente fala assim, tem tal figurino para fazer. Aí, de repente, eu corro atrás daquele tecido. E é antes da ideia do que eu vou conceber, enfim, eu parto do tecido. Ou, de repente, eu faço o desenho e vou atrás dos tecidos. Depois que eu fizer o desenho. Eu faço toda uma pesquisa depois que eu vou fazer o desenho. Então, existem vários caminhos. Tem coisas que já vêm meio pronto, né? Já veio no desenho. Tem coisas que eu vou... Antigamente, eu tinha um quarto 3x3, assim, que era lotado de revista. Eu comprava um monte de revista de moda. Eu não conseguia tirar uma ideia de lá para nada. Porque, de repente, eu fazia assim, figurinos cotidianos, e eu
comprava de revista de haute couture francesa, entendeu? Não usei isso pra nada da minha vida. Eu tinha todo... Aí, no Castelo, foi uma couture total, porque assim, a Morgana, de repente, fui lá, pensei um monte de coisas. Então, no Castelo tem muito disso, de usar coisas de moda, né? Tipo, Penélope, ela tem uma coisa de moda, assim. Quem mais? Bom, o Etevaldo, de repente, ele tem uma coisa de estrutura, de moda. Parece essa gente que estuda em faculdade de moda, assim, que quer inventar coisa para desfile. Para ser feliz. Não, mas agora você trouxe esse negócio da moda em si. Você fez desfile? Você já trabalhou com desfile? Tipo São Paulo Fashion Week, essas coisas Não. assim? Isso você nunca fez? Não, eu sou distante da moda. Eu sou figurinista, é diferente. A gente não tem nem contato com essas pessoas. Olha só que interessante. É muito complexo isso, porque são mundos diferentes, distintos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, de repente, eu ia para essas lojas para, de repente, vestir algum filme publicitário, né? Até a Fernanda Torres, um dia eu já fui lá no Alexandre Rascovitch, porque tinha produzido um monte de coisas para ela vestir num filme. Ela nem olhou, ela falou assim, não, eu quero vestir uma roupa da coleção do Alexandre Rascovitch, por favor, você vai lá buscar? Eu falei, tá bom. Fui lá, a equipe ficou esperando no estúdio, fui lá buscar a roupa, ela vestiu e pronto. Então, pra mim tá bom. O negócio é resolver o problema, né, Gardim? É isso que você quer? Então vamos lá e faz e resolve, é isso? Tá bom, pra mim e tá tudo certo, né? Tudo certo, você não pode se envolver com o problema do... Agora, uma curiosidade aqui, porque assim, você era bailarino, você não era figurinista, até então você... Imaginou que você ia acabar trabalhando com figurino para televisão, cinema, publicidade? Não. Então, mas é que eu nasci figurinista, eu acho, né? Porque eu nasci, meu avô era alfaiate, meu outro avô tinha uma loja que vendia Faf, Vigorelli, que era por parte do meu pai, minha avó fazia bordados, minha tia era modista. Então, eu vivi esse ambiente nasci dentro de um ateliê de costura, de bordado, de botão, de forrar botão, de coisa assim. Então, eu entendia muito dessa praia. E eu tinha máquina de costura à minha disposição no ateliê do meu avô. Então, foram eles que te ensinaram a costurar e como manejar tecido? Então... Mas eu era maluquinho, tinha um cirquinho dentro de casa. Daí eu chegava pro meu avô, eu quero uma cortina pro meu circo. Aí, meu avô, minha bisavó, ela tinha ela era diretora de uma escola de samba no interior. Olha que legal. E todos os figurinos da escola de samba ficavam lá na casa do meu avô. Então tinha a bandeira da porta-bandeira, tinha... roupas de baiana, tinha roupa disso, daquilo. Eu vestia toda a vizinhança e a gente saía batendo panela na rua, brincando de samba, fazia circo. Então, eu tinha essa vida de ser espetacular, né? O que eu tô imaginando aqui, você tá descrevendo a cena, eu tô imaginando coisas sempre muito coloridas, era ou não? Nem sempre, porque de repente também tinha roupas de homens, tinha coisa. Olha, gente, a gente brincava o dia inteiro. Eu me diverti muito. Minha infância foi muito bacana no interior. Por outro lado, daí eu comecei com a dança, mas já assim sendo convidado a dançar, porque eu dançava no clube, eu dançava em cima da mesa, eu dançava na piscina, eu dançava o dia inteiro, no intervalo da escola. Já fui como coreógrafo, já comecei a dançar lá no interior. Então, na hora que eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei assim, bom, vamos estudar dança do começo, então. Daí fui para o balé estágio, aprendi. Então, eu tenho mestres muito maravilhosos na minha vida. Sem contar minha família, que meus pais me deixaram sempre fazer tudo. Meus avós sempre me incentivaram a tudo, me deram asas para eu poder voar.
Cheguei em São Paulo, eu tive a Mari Cagidali, o Décio Otero, que já me... né, é uma bagagem assim, de Brasil, de profissionalismo, de tudo. Saindo do estágio, os trabalhos com o Fernando Popoff, outros grupos de teatro, enfim. Mas daí já parti para o Fernando Meirelles. Então, e o Campelo Neto, né? Campelo Neto, que de repente eu cheguei para conversar com ele, para fazer um curso de figurino, porque eu já era figurinista, tudo. Falei assim, vamos lá, desenha uma roupa grega. Pá, desenhei. Desenha uma roupa egípcia, pá. Desenha não sei o quê. Eu falei assim, mas bicho, você sabe tudo. Você não precisa trabalhar, você não fazer curso nenhum comigo, não. Você já vai lá fazer uma entrevista na TV Cultura, porque o cara, ele era muito inteligente. O Campelo, ele fez Independência ou Morte, do Tarcísio Meira. Ele era um estudioso, ele sabia tudo sobre a Princesa Isabel. Ele sabia tudo sobre tudo. Então, ele teve uma paixão comigo, como se ele estivesse dando a profissão dele para mim. Falei assim, bicho, você vai dar continuidade à minha coisa. Nem um ano depois ele faleceu. Nossa. Foi uma coisa tão muito louca rápido. isso, né? Porque, de repente, o cara... Ele se apaixonou por mim, assim. De repente, eu acho que ele viu eu sendo um prolongamento do que... Uma extensão do trabalho dele. E foi muito envolvente isso. Então, tem o Fernando Meirelles, né? Que, de repente, é uma pessoa muito importante para mim, em todos os aspectos. E você trabalhou em quase todas as publicidades e filmes mais relevantes da carreira dele, não foi? Todas as publicidades, sim, tudo. Né? E na O2 também, e em outras produtoras também, trabalhei com muitas pessoas bacanas, né? Trabalhei com muitas pessoas que foram um auge da publicidade durante muito tempo. Aqui, atualmente, agora, tudo mudou, né? E principalmente depois da pandemia, qualquer pessoa... As coisas estão muito ligadas à internet também, né, Gardini? Agora, sabe uma coisa que eu tenho curiosidade? Você entende que o figurino, ele exerce alguma influência na interpretação do ator? Exerce, porque acho que a dança me deu uma coisa desse... Né? Você tem que ter liberdade, você não pode, de repente, travar. É como essas pessoas que desenham vestido para noiva, fazem uma coisa assim, ó, ela não pode abraçar, ela tem que andar assim, fazer tchau, dar beijinho, enfim. Então, você tem que saber que tudo você tem que ter movimento, você tem que ter... Então, esse aspecto, assim, você tem que pensar muito. Como para o figurino para a dança, ele tem que ser justo de uma forma que ele também não escorregue do corpo, porque sabe, o bailarino vai segurar, fazer um portê, aí a roupa é de lycra, ela sai da mão dele assim, sabe? Então ela tem que ser justa o suficiente para a pessoa. Então tudo tem que ser calculado. Se eu tenho que levantar o braço, então... Num blazer, por exemplo, ele tem que ter uma emenda aqui embaixo do braço que consiga fazer esse movimento sem mexer com aqui, né? Então, com o corpo. Então, cada coisa tem a sua finalidade para o figurino. E se ele é para, de repente, você ter determinado movimento. Então, tudo isso o figurinista tem que questionar com o diretor, com o ator, com tudo, né? De repente... Agora, isso, você está contando essas coisas, estou imaginando aqui, porque quando você vai fazer o figurino, imagino que você tira as medidas do ator e tudo para, né, beleza, calçar isso, medir isso e tal, para fazer tudo no tamanho certinho. Então, aí eu ia perguntar essas coisas, porque e se no meio do processo você fez o figurino e aí o ator ou a atriz engordou ou emagreceu? Eles mentem, eles são safados, eles dão um truque na gente, eles mentem. É um problema sério isso, porque de repente eu sempre corri atrás, falei assim, não, eu preciso ir lá tirar medida. Quando é pessoa famosa ainda que de repente... Ela sempre se acha magra, entendeu? Mas é complexo, tipo assim, ó, o Dr. Vitor, por exemplo. Sei.
era complicado vestir ele, porque a barriga dele era muito grande. Então o blazer dele, para cair bem no corpo dele, tem que ser muito maior na frente do que nas costas. Claro. Então o blazer dele fica assim, no cabide, fica uma coisa horrorosa. Torto, né? Fica torto, porque você tem que compensar a barriga, né, do que... Então costurar para gente que não tem... Para ator, é diferente de você costurar para moda. Isso também é bem diferente. Porque ator é qualquer tamanho. Tem ator magérrimo e tem ator que é muito gordo, né? Então, eu sempre fiquei com esse drama, assim, de repente saber, mas que manequim é esse, né? Que tamanho que é isso? É... Como é que é? GG. Extra GG. E ator muito pequeno também, igual a Yara Janra, né? Que é pequenininha. Não só a Yara. Tem gente que é magérrimo, muito magro, entendeu? Então, é complexo isso. Tem gente que você não tem acesso muito fácil, né? Aí você tem que fazer com as informações que a pessoa passa. Quando o ator vai pra Globo, ela começa a dar problema. Bom, você que está aí acompanhando essa entrevista, então quando você for pra Globo, ou se você já está na Globo, saiba que esse tipo de perfil dá problema. Por que será, né? Que coisa. É assim, porque aqui a gente tem atores maravilhosos em São Paulo, né? Claro. Sempre tivemos e nunca foram famosos assim. Então, todas as pessoas que foram trabalhar no Rá-Tim-Bum, no Castelo, todas eram pessoas famosas no teatro aqui em São Paulo e não tinham notoriedade nenhuma assim no país, porque não estavam na Globo, porque é a TV paulista. Então, acho que o primeiro que teve isso foi o Mundo da Lua, né? Que aí contou com o Jean Francisco Guarnieri, a Laura Cardoso e o Antônio Fagundes, e daí passou uma temporadinha lá na Globo também, né? Passou. Aí a Laura... A Laura, passei um perrengue com a Laura, muito engraçado, porque assim, ela era muito bacana, eu já tinha até trabalhei com ela outras vezes, mas no Mundo da Lua, foi um programa bem problemático para mim. Primeiro porque teve uma primeira fase, que era uma coisa pobre, de um diretor pobre, que só ficou fazendo uma família sabe, pobre, não deu nada certo, jogaram tudo no lixo. Eu saí de férias. No que eu voltei, eu falei assim, você não vai fazer mais a realidade, você só vai fazer o sonho. A diretora de arte que vai fazer a realidade. A diretora de arte também era uma mulher muito chata, e ela piscava o olho assim, duro, assim, para mim, e falava assim, olha, eu quero isto... Ela vai ser uma garçonete, ela vai estar de verde e roxo. Eu falei assim, mas eu não quero fazer verde e roxo, eu não gosto dessa cor. Não, mas eu quero. Então você faça, por favor. Eu falei assim, tá bom. Eu fiquei bem a contragosto, fazendo tudo até o fim lá. Só que era um programa que, enquanto não gravaram as partes... novas, ficou um hiato nisso, né? E nesse hiato começou a sair verba. Saía tipo R$5.000 por semana. Bom, você tem que gastar porque você tem que fazer o Mundo da Lua. Eu falei, mas o que eu vou comprar? Bom, fiquei imaginando, essa mãe é dona de boutique, então o que eu vou comprar para ela? Vai estar na casa dela, ela tem um hobby de chambre de seda bonito, de cetim, sei lá. Comprava hobby dourado de cetim, comprava não sei o quê, comprava brinco, comprava anel, comprava isso, comprava... Mas, gente, eu estou gastando todo o dinheiro do projeto, vai chegar lá no fim, eu não vou ter. E não é nem isso, né, às vezes. Mas pode até ser que seja, mas não tem roteiro, mas tinha que gastar. Eu tinha que gastar porque sairia aquilo, senão aquilo voltava lá para o financeiro e daí não voltava mais para o coisa. Você. Que absurdo, né? Por que faz um caixa? Isso aqui é do departamento... Então, mas em prefeitura é assim também. Sei como que é. A TV Cultura é que nem a prefeitura, de qualquer cidade. Sabe, funciona assim. Você não gastou o dinheiro daquele ano, você devolve tudo e no ano que vem não volta aquele dinheiro, é um outro. Chegou no fim, a Laura,
inventaram um episódio que era de anos 60. Ah, eu sei que episódio é esse. É um episódio que eles querem salvar o pau-brasil, que era Isso, a da árvore que casa. ficava na frente E fomos da lá casa. gravar na casa da Fabrícia. Que é a Fabrícia Pinto, que mora lá, a filha do Ziraldo atualmente. No Pinheiros, exatamente. Aí, chegamos lá naquela casa, eu peguei do acervo da TV Cultura tudo que eu pude, eu não tinha um tostão para fazer o figurino. A Laura Cardoso tinha uma fila de sapato lá, falava assim, sapato tá seco, horroroso, que sapato ruim. Lá na Globo você vai, seu sapato é tudo bom, é tudo gostoso. Até, olha, sapato de época. Até que bonitinho, mas é horrível no pé. Eu falei assim, Laura, desculpa, querida, mas não tem dinheiro. Acabou o dinheiro, a verba. Assim, eu já estava partida também da TV Cultura, né? E ela chutava o sapato para tudo quanto é canto. Mas, assim, sapato não presta, sapato não presta, sapato não presta. Eu falei assim, ai meu Deus, será que algum vai dar certo? Até que ela se acertou. Vai descalço, pronto, no 60 mesmo. Aí eu ia lançar vamos descalço, vamos fazer um negócio diferente aqui. Olha, mas foi bem engraçado isso. Ou puxa com a Havaianas. Já tinha Havaianas nos anos 60, já, pai? Já tinha? Ah, então, puxa a Havaianas, aquela branca e azul, lembra? Não, ela era toda madame ali naquela família, né? A Laura era a avó, né, do Lucas. Não, ela era a vizinha. A ela era vizinha, professora e ela tinha um romance com o vô do Lucas, que era o Gianfrancesco Guarnieri. Então ficou vó de tabela, né? Ô, Cardinho, agora tem uma coisa que me contaram, que teve uma dificuldade no cabelo da Morgana, pra ficar em pé. E acho que alguém me comentou que você inventou de pôr um cone de isopor dentro do cabelo. Foi isso mesmo? Então, tinha uma questão de ficar em pé, porque assim, isso daí era uma referência também de moda, né? Que eu via um cabelo bem panetone, assim. E eu falei assim, vou fazer esse cabelo que tem uma coisa, né? Tipo, de rainha, uma coisa meio bispo. É que você sempre pensa que essas coisas que vão pra cima, assim, tipo, cúpula de igreja, né? Então eu imaginava ela meio, sabe, relacionada a tudo isso. E aí a gente criou uma estrutura dentro da cabeça, que assim, joguei o cabelo dela todo para frente, para os lados, enfim. E aqui, assim, a gente criou uma estrutura. Não lembro se foi de isopor que a gente forrou de cabelo com... Porque eu contava com a equipe de aderecista, né? Então, eu tive uma equipe muito bacana na TV Cultura. Tinha os funcionários de lá, tem pessoas que eu levei para trabalhar comigo, tipo o Edson. O Edinho é maravilhoso, ele sempre foi meu fiel escudeiro, assim, que eu trabalhei com ele desde da publicidade. No Rá-Tim-Bum eu levei uma menina que é bailarina, que ela é atualmente figurinista também, maravilhosa, que chama Clarice Guimarães, que é a Caia. Ela fez o começo comigo, depois ela foi trabalhar no SBT com a Eliana. Também já trabalhei com a Eliana, fiz direção de arte de umas capas de CD dela, do Primavera, e fiz o show lá daquela época do Melocoton. Nossa. Fiz enfim, aí eu tinha os aderecistas, tinha a Adriana Salema, que atualmente ela está trabalhando lá no Cacau Show, que ela vai fazer esse parque temático novo, o Silvio Galvão, a Cidinha, que ainda está na TV Cultura até hoje, a Ritinha, que era minha costureira, e tinha... Mas também tinha conflito das costureiras, né? Porque quando eu cheguei na TV Cultura, tinha uma costureira antiga lá que costurava roupa preta com linha branca. Eu falei, não quero isso. Nas minhas roupas não vai costurar com linha branca, não. Porque lá era qualquer nota, sabe? As pessoas faziam assim, porque não tinha dinheiro, né? Depois daquele incêndio, então... Piorou. Mas eu achei engraçado também... Uma loucura que fizeram lá nessa exposição agora, que fizeram um ateliê de trabalho para mim, né? Como se fosse assim. Você viu? Chegou a ver? Mas eu não vi esse ateliê. Tem uma máquina de costura, tem uma prancheta de desenho. Não percebi.
Logo na primeira sala. É onde tem os seus desenhos? É. Ah, vi. Então eu lembro. Aí tem uma máquina de costura, parece da minha vovó, assim, sabe? Fala assim, gente, peraí, licença poética isso, mas também parece que eu sou figurinista. Mas assim não, é isso. Parece que eu sou figurinista dos anos 20. Não, são só 30 anos. Aí eu já tinha máquina industrial, tinha overlock. Mas aí você tem que aproveitar e você tem que falar assim, gente, isso que é esconder a idade, tá vendo? Ó, eu tava onde eu trabalhava como eu tô hoje. Tô bem, excelente. Não, mas já tinha esses benefícios, assim. Tem uma máquina industrial, um overlock, a tesoura já não era assim, daí aquela que oxida, que fica enferrujada. Era antigo, mas não era tanto, é isso? Ô, Gardinho, agora teve um trabalho que você fez também, que a gente tá falando bastante coisa da TV Cultura, mas você trabalhou recentemente na exposição do Chapolin e do Chaves, onde você teve que fazer réplicas dos figurinos, né? E eu vi as imagens e eu olhei e falei assim, nossa, mas parece mesmo o original, assim. Aquilo lá também foi um desafio tremendo, né? Tremendo, porque assim, graças a Deus tinha os consultores, né? Uhum. Tem o João Vitor, tinha um outro menino chato de Brasília também que era consultor, que de repente mandavam bem nessa história de saber como era tudo, sabe? Porque até então estava tendo um problema lá com a Televisa e a família do Chaves lá, que a gente nem imagem boa tinha. E a gente estava retratando um período X do programa, Sim. que era o dos anos 70. Para isto, eu tive que contar muito com eles, porque não tem imagem desses figurinos e detalhes, né? Então, e mesmo o João viajou para lá e tirou fotos da calça do Chaves, porque que legal. Para mim, o maior problema era ele descobrir determinadas estampas que eu tive que redesenhar tudo no computador e mandar fazer em sublimação. Descobrir tecidos, texturas e coisas, enfim. Então, é bem complexo esse trabalho de você, de repente, fazer réplicas das coisas, né? Porque, para mim, sair inventando é muito simples, sabe? Vou lá, escolho o tecido, etc. Agora, você correr atrás de determinada cor, determinado tom, saber, porque para mim, tipo assim, aquele chapéu do Seu Madruga era jeans de la veille, Sim, não é? Não é. Então é um brim azul bem clarinho. Então tem coisas que você lê na fotografia. De um jeito. De um jeito, e você não... Na realidade é outra, né? E sabe o que é interessante? Porque assim... E cada bordado, cada remendo da calça do Chaves, eu tive que fazer idêntico. Com a linha na cor, com tudo bem... Então, mas é que se você não faz isso, quem percebe é o fã. Então, por exemplo, quando você vai... Eu vou pegar hoje, por exemplo, o quadro da Morgana e da Celeste. A gente vê claramente uma diferença do figurino de antes para o figurino que está sendo usado hoje. E você vê diferença da Celeste. A Celeste, que era um boneco mais simples, mas tá um boneco diferente. Então quem assistiu todo dia ali TV Cultura, sabe, mas peraí, esse boneco tá meio diferente. Igual quando você vai lá na exposição do Castelo, o Gato Pintado, você vê que é um boneco diferente. Então por isso que tem que tomar cuidado, porque quem vai reclamar depois é o fã, né? Igual quando, não sei se você lembra, quando refizeram o Gloob Gloob, em 2006, se eu não me engano, fizeram com outra cabeça. Quando eu vi na televisão, eu falei, mas esse não é o Gloob Gloob, o que tá acontecendo aí? E aí o fã que reclama. E aí você não teve esse problema na exposição, né? Não, do mas Chaves assim, e do Chapolin. Agora assim, na exposição do Castelo, existem duas exposições do Castelo. Uma que vai para shoppings, tanto quanto a do Chaves também, tem duas. Eu fiz 2 figurinos do Chaves. Caraca, tudo duplicado. Duplicado. Desses personagens, são menos personagens na que vai para os shoppings, né? Porque acho que tirou os personagens secundários de lá. Mas entre uma e outra eu fiz 11, 15 figurinos em uma e 10 na outra.
Agora, do Castelo também. Do Castelo é assim, tem figurinos que a gente não tem duplicata. Mas tem coisas que foram feitas por causa do chroma key, a roupa do Nino, do Pedro, do Zeca e da Biba, eles têm figurinos de cores diferentes. Sim. E tem 2 de cada. Mas, tipo, a Caipora não tinha 2 figurinos. As passarinhas eu também não tinha 2. Então, eu tive que refazer uma Caipora, eu refiz... Passarinhos. Acho que eu fiz um do Pedro. E da Biba não fiz um do... Teve alguns que eu fiz, e assim, numa época, teve um problema de perder elasticidade, a roupa das passarinhas, daí eles fizeram com um outro tecido. Aí, quando eu fui chamado pelo João para fazer uma réplica, aí eu fiz o original, entendeu? Então, eu acho que é muito importante, de repente, a gente dar valor ao fã, claro. Sabe? E, de repente, por mais dificuldade que você tenha para buscar determinados materiais, enfim, que é uma outra época, né? Eu acho que, atualmente, tipo assim, o que eu gastei nos figurinos da Morgana, que na época eu gastei $4.000, hoje eu gasto muito menos, porque aquilo é uma época pré-color. E aquela época, tudo que era importado era caríssimo. Então, não existia Hoje Swarovski. O que é importado é mais barato, né? Não existia Swarovski. Quer dizer, Swarovski ainda é luxo atualmente. Uhum. Existem os cristais que são chineses aí, que são baratinhos. Uhum. Então, dá para você fazer, de repente, coisas de efeito, até com plástico, Sim. que não seja cristal... Que vai dar o mesmo efeito. No vídeo boreal, não dá. Então, não dá, no vídeo não dá para você usar assim, tipo, no teatro principalmente, não dá para você usar seda pura. Seda, você vai fazer um figurino para dança com seda, ele gruda no corpo e vira com o suor do bailarino. Então, tem coisas que não dá para você usar. Então, e só a prática que vai te ensinando isso, sabe? Você não tem um manual de coisas que ensine um figurinista a saber lidar com a sua profissão e ter resultados eficientes com tudo, né? Então, você tem que se arriscar, você tem que ir chutando balde. Tem que arriscar, mas você arrisca com conhecimento de causa, né? Que você fala assim, putz, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Atualmente, então você já faz né? sim. Mas mesmo no começo, né, Gadinho? Vocês sabiam muita coisa, né? Não dava pra criar o que vocês criaram e fazer só no chutômetro também, né? Mas é que eu tive uma coisa uma formação. Uma formação na dança ali, que eu sempre, né, me envolvi com os figurinos das academias, eu ia lá, desenhava para todo mundo, fazia os figurinos, fazia isso, fazia aquilo. Tipo, tem coisa que você vai buscando efeitos, né? A dança é muito louca, porque de repente te dá umas oportunidades únicas, assim. Então, baby class, aquelas criancinhas não dançam porcaria nenhuma. Chega lá, só vai a mãe e o pai assistir. Fala assim, vamos colocar um monte de coisa brilhante, esvoaçante nessas crianças, porque nós não vamos fazer nada, assim. Elas vão, né? Eu colocava um monte de brilho, parecia umas árvores de Natal, assim. Coisa que balançava, que flutuava, e tudo de ótimo, né? Eu jogava as criancinhas lá no Palácio de Convenções do Anhembi, aquela criancinha daquele tamanho... Assim, mas tem que chamar atenção lá no palco, porque... Então, tem essa coisa que o figurinista tem, né? Em, de repente, saber lidar com as linguagens, sabe? Eu vou fazer uma coisa para um estádio de futebol, ela tem uma dimensão, uma coisa que você vai ver de longe. Se eu vou fazer para o teatro, tem um outro distanciamento. Se é um teatro de arena, é um outro distanciamento. Se é para televisão, é um outro ponto de vista. Se é cinema, daí tem aquele close, assim, chega num brinco, mostra o que... Então, é bem diferente as linguagens, sabe? Então, no cinema eu tenho que usar joia. Se eu vou fazer para o circo, dá
para fazer uma coisa que é uma corda pintada de dourado Sim. que já vira um cordão de ouro, sabe? Porque a pessoa tá longe, tudo certo, né? Então... Um colarzinho com bolinha de isopor vira um colar de pérola. Então, tudo depende do ponto de vista do espectador ali, porque, de repente, você vai criando ilusões, né? E não adianta você querer ser realista em determinados trabalhos. Porque o pessoal não vai perceber o realismo daquilo lá. Só vai, né? Você vai Só vai custar caro, só. Então, tem coisas que não tem valor, assim, né? Os valores são bem diferentes, assim. Acho que, mesmo assim, não precisa ser joia, né? Mesmo para o cinema, pode ser, mas tem bijuterias maravilhosas atualmente. Para Fernanda Torres, me fizeram emprestar. Teve um filme dela, da Brastemp, que eu... isso é importante na minha carreira. Esses filmes da Brastemp que eu fiz durante 12 anos. Que teve participação do Vandy Doratioto, Arthur Koll. Toda a galera do Fernando Meirelles, né? Porque tem um povo que acompanha a gente Sim. a vida inteira, e enfim. E nessa época passou pro Tunico Melo. O Tunico, ele era todo assim, né? Vamos chamar a Fernanda, você vai lá e empresta a joia para ela. Bom, fui numa joalheira lá da Alameda Lorena, peguei um anel lapidado, uma pedra. Coloquei no dedo dela. Que lindo, maravilhoso, tá bom. O Tunico dá uma tampa de panela na mão dela e ela vai... Pá, 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 pá. E era doida, ela é muito louca, a Fernanda, né? Pá, 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 quebrou o anel. Bom, chega lá, explica para a produção, por que, Gardinho, que você foi pegar uma joia para pôr na mulher? Porque o Tunico pediu. Eu não faço nada que não me peçam assim, sabe? Eu não vou atrás de joia, né? E é assim, de repente, as pessoas, elas criam uma grandeza para esses artistas, assim, sabe? O artista, às vezes, nem tem culpa. É que a pessoa gosta de repente, fazer uma coisa. Chega o povo da produção, vamos trazer um queijo, não sei o que, para colocar no camarim, queijo. E, tipo, nem é a pessoa que pediu isso, né? Nem a pessoa que pediu. Então, cria-se... Na nossa profissão, acho que vão criando mitos, assim, sabe? E se você deixa, então... Vão deixando acontecer determinadas loucuras na cabeça das pessoas, assim, que não precisa, não tem necessidade. Acho que... né? Gardinho, sua carreira é muito grande, a gente só pôde falar uma fração aqui dela, então você vai ter que voltar aqui no programa para continuar falando sobre outras experiências que não da TV Cultura. TV Cultura a gente já explorou bastante. Mas agora é o seguinte, para a gente fechar o nosso bate-papo, tem algum figurino que você já criou, que você, não necessariamente da TV Cultura, qualquer um, que você gostaria que fosse produzido em série, que você visse nas lojas do shopping sendo vendido? Não. Nenhum. Acho que tá para acontecer esse ainda. Então beleza. Então vamos esperar o próximo figurino que eu sou do futuro, cara. Olha, eu não sou nada do passado, sabe? Para mim, eu penso para frente. Eu não sou muito saudosista. Eu não, Castelo Rá-Tim-Bum é uma coisa que veio agora 10 anos atrás, que vieram revivendo essa história do castelo, mas eu gosto de novidade, sabe? Eu não gosto de música antiga, eu gosto de música que está sendo lançada, eu gosto de saber o que está rolando. Eu acho que nossa cabeça tem que estar voltada pro futuro. Pro futuro, pro presente, na verdade, né? O presente é que está dando pra gente outras indicações, assim. Claro que a gente aproveita tudo que a gente já aprendeu com as coisas que a gente já fez, né? Agora que... eu também estou em cartaz agora entrou nesse final de semana o Mágico de Oz, que está no teatro. Legal. No Teatro Claro. E agora saiu de cartaz o Natal Mágico, que é um espetáculo que a gente faz há 10 anos já. Que legal. Que é bem bacana também. E dessa mesma companhia, agora eles vão entrar com o Dia na Broadway, né? Mas eu estou só
só fiz os figurinos do Mágico, que eu acho muito bacana, o Mágico de Oz. E tem a exposição do Castelo lá, né? Que tá rolando até dia 30 de janeiro. Que tá 30 ou rolando. 31. Vai até dia 31 esse mês? Vai. Então 31. Que lá estão os figurinos originais. Cenário não tem nada mais, mas os figurinos estão lá, bem guardados, né? Por essa equipe maravilhosa que sempre cuidou disso lá na TV Cultura. E é por isso que tem tudo lá. Então, e na época também tive a Isabela, né, como assistente, que ela também criou algumas partes do programa, que eu já só fiquei lá alguns meses no Castelo. Então tem uns figurinos assim do Dr. Abobrinha, de coisas que eram do dia a dia ali, assim, que foi por conta da Isabela, mas a maioria, todos os personagens mesmo, fui eu. Depois ela deu uma continuidade bacana a tudo isso. Muito bom. Gardinho, obrigado por você ter vindo. Espero que você volte em breve para falar mais coisas e compartilhar de outras coisas que você tem feito e produzido. Obrigado, viu? Obrigado você. Maravilhoso estar aqui. Maravilhoso o teu livro, né? E do Flávio. O Flávio sempre, eu acho ele muito maravilhoso. Graças a Deus, de todo esse livro aí, eu só não fiz 2 programas, o primeiro e o último que estão ali. O Catavento e o Ilha. E a Ilha. Revistinha você fez também? Revistinha, eu fiz quadros de humor nas horas extras, assim, né? Muito bom, nem eu sabia que ele tinha feito revistinha, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Eu vestia o Fábio Namatame, de japonesa. Esse quadro é clássico, o pessoal fala muito desse quadro aí. A Eliana Fonseca, muitos quadros do Revistinha eu fiz. Muito bom, Gardinho. Obrigado, viu? Um abraço. E ó, você que acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E ó, eu vou fazer uma pergunta agora pro Gardinho a respeito do processo de criação de figurino deles, o quanto que é colaborativo ou não é, mas só quem é membro aqui do canal vai poder conferir a resposta que ele vai dar sobre isso. Então, torne-se membro agora mesmo e tenha acesso a mais de 140 vídeos disponíveis para quem é membro, exclusivamente aqui. Vejo você na próxima entrevista. Até a próxima. Tchau!